Oremos também pelo Brasil, né? Oremos também pelo presidente Jair Bolsonaro. Nunca vi um... Não tenho pena dele, não, né? Mas, assim, nunca vi um político tão assim, atraiçoado, sabe? Não é um sentimento de pena, porque ele está muito bem, ele está bem, de saúde, mais ou menos, mas ele está bem, está seguro lá, né? Mas eu fico pensando aqui, a gente fica acompanhando as coisas, né? Só orando muito para ele, viu? Só Deus realmente protegendo a vida dele. Porque é tanta... A gente vê tanta trama, né? Tanta trama. Eu não consigo pensar, não consigo imaginar em viver debaixo de tanta trama. Oi, Marilena. Beijo grande, minha querida. Tanta trama, né? Renata, sinceramente, eu não me preocupo com a volta dele. Assim, tipo, ele vai ser preso. Não existe nada, nenhum fundamento. Isso só fortaleceria a mitificação política, como aconteceu com o Nove Dedos. O Nove Dedos tinha uma razão para ser preso. Eles conseguiram desmontar tudo porque o sistema está aí. Mas o presidente não tem. O grande lance é o seguinte: eu acho que o presidente teria que ser ousado. Para isso, ele precisa ter dinheiro. Contratar o Cacai para defender ele no Supremo, no STF e no TSE. Contratar o melhor. A gente sabe que o Cacai não é o melhor, mas o Cacai é um caminho, não é? É um caminho. Acho que o presidente não joga esse jogo, mas infelizmente, porque já estão anunciando que vão tornar ele inelegível, inelegível, inelegível. Qual a fundamentação? O presidente perdeu muito tempo, né? Obrigada, Marilena. O presidente perdeu muito, sempre, porque ele sempre foi mão de vaca. A verdade é essa. Ele não gosta de gastar com advogado. E é assim que o jogo é jogado em Brasília, né? Ele precisa gastar com advogado. Porque eles vão fazer de tudo, armar até aquele bulldog lá do TSE, que é o corregedor, aquele bulldog gordo, Benedito, juntou a minuta como prova. Não tem prova de nada. Um documento rascunhado, não tem assinatura, não tem carimbo, não tem nada. Mas eles juntam provas. Então, teria que ter realmente uma boa banca. Uma banca para conversar com os ministros. Ele não cometeu crime nenhum, Anitta. Pois é, exatamente por isso. Mas ele vai pagar. O único crime que eu acho que ele cometeu foi ele não ter dito para o pessoal: vão embora, vão embora. Aí eu já falei na outra live. Isso é uma coisa que eu achei muita sacanagem. Mas o resto, o governo dele, não cometeu crime nenhum. Aí é que foi o grande problema, né? Ele não roubou. Ele não roubou. Então, esse que foi o grande problema. E, por sua vez, também não conseguiu fazer com que essa base, que eu sei que essa aqui é o final da live, eu já vou terminar. Não quero falar de política. Mas essa base, até agora, não mostrou o que veio. Continua fazendo hashtag, continua fazendo meme. Gente, é de uma imaturidade, sabe? O governo está só
avançando. Por sua vez, mesmo avançando, está mais perdido do que cego em tiroteio. Tem alguns nomes que estão conseguindo se sobressair, mas precisam de espaço. Porque a maioria ali só quer bombar nas redes, só quer ampliar o volume de futuros eleitores. E os futuros eleitores são pessoas que não se informam, não aprendem, não evoluem, vão pela popularidade, pelo meme, pelo hashtag. Aí é complicado da gente mudar. Vocês vejam, Lindbergh Farias foi eleito de novo deputado federal. Enfim, é muito cansativo, né? Mas essas pessoas que estão lá no PT, estão lá no PSOL, essas pessoas são combativas, estão trabalhando. Já teve aí o Mário Frias, já mandou petição para poder checar os gastos do Ministério. É isso que tem que fazer. Oposição se faz assim, né? Fazer discursinho, pegar a notícia e fazer o que os jornalistas fazem, os formadores de opinião fazem, os youtubers fazem. Cara, é por isso que eu me canso, é por isso que eu me canso. Eu só sei reclamar. Tem que reclamar, cara. A gente está pagando uma grana para esses caras e os caras trabalham mal. Trabalham mal. Nós já estamos assim. Vem o carnaval aí, graças a Deus, uma semana tudo parado. Pelo menos nessa semana, a tendência é a coisa não piorar. Mas a gente não vê os caras realmente fazerem uma oposição concreta, madura. Não, olha, ele já sancionou lá a história da obrigatoriedade do passaporte, ou seja, acabou, não tem essa história não. Ivan, acho que você está mal informado. Ele está fazendo lá o trabalho dele. E ele é governador. Ele não tem que fazer oposição, ele tem que fazer governo. O que eu estou falando aqui é porque a gente precisa, inclusive, entender, antenar as coisas. A gente precisa cobrar de deputado e senador. O governador tem que governar os seus estados, ok? O foco aqui, para a gente impedir, inclusive, essa teia, essa trama contra o presidente, é se mostrar mais presente. É a nossa petição, né? Sim, Emílio, se a gente fosse até conversar sobre o Romário não está errado, não, cara. O Romário não está errado, não. Romário é um cara que está lá e não tem a menor condição de estar. Ok? Vamos combinar. Não tem, porque não tem preparo nenhum. Vamos dizer assim que o Romário é quase um analfabeto político. Foi jogador de futebol a vida inteira. Saiu do Jacarezinho, mas o Jacarezinho nunca saiu dele. Ele nunca saiu do estereótipo, infelizmente, de um jogador de futebol. Um cara que é craque, enriqueceu, mas não evoluiu. Outras pessoas evoluíram. Por exemplo, um craque de futebol, o Ronaldinho Gaúcho. Evoluiu. O Ronaldinho Gaúcho não, o Ronaldinho, né? O gordão, o bolão, né? Virou um empresário, um mega empresário. Hoje é dono do Cruzeiro. É um cara que foi para a área dele e ele entende dessa área, se especializou, estudou para isso. E o Romário? O Romário é um cara personalista, ele está ali para defender os interesses dele. Ele foi atraiçoado pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro declarou voto para o Silveira. Então, a partir do momento que o Bolsonaro, no dia da eleição, declara voto para o Silveira, meu filho, de outro partido, do partido de um bandido, aí você acha que o Romário tem a obrigação de se manter leal ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo? Meu filho, é por isso que a gente precisa amadurecer, ver todas as partes desse universo.
não é? Bolsonaro foi vacilão em muitas coisas, pessoal. Bolsonaro foi vacilão em abrigar o chapéu, debaixo do chapéu dele, do guarda-chuva dele, várias pessoas que não têm a menor condição. Mas para ele o interessante era aquela coisa, vai trazer voto. Está aí a nossa oposição. Ah, aquele ali vai trazer voto para mim. Não tem preparo nenhum. Vamos combinar, né? Política no Brasil é feita da forma mais banal do mundo, mais incipiente, mais. Vocês viram a entrevista do Cunha no Pânico? Se vocês não viram, assistam. O cara é, assim, um bandido, mas é um Al Capone de primeira linha, que não deixou o imposto de renda, porque o Al Capone vacilou, porque deixou a fraude no imposto de renda e os caras pegaram ele. Mas o Cunha não. O Cunha está lá como um homem sério da política. Destroçou o Deltan Dallagnol, que foi na segunda-feira. Assistam as duas entrevistas e vocês vão ver do que a gente está falando aqui, da maturidade de um Deltan e da maturidade de um Cunha. O Cunha é uma raposa política. O Cunha tem a cara de pau de dizer: não, eu apoio o presidente Bolsonaro, mas eu sou como ele, conservador. Eu fiz até uma piada aqui em casa. Eu sou como ele, liberal na economia e conservador nos costumes. Aí a piada que eu fiz aqui em casa, estava assistindo com o Marco Aurélio, graças a Deus consegui mudar o hábito dele de assistir Jornal da Globo, né, no meio-dia, na hora do almoço, e a gente assiste o Pânico. Né? Aí o Cunha diz, né? Eu sou como o presidente Bolsonaro, apoio, se não tiver outro, vou apoiar ele para uma reeleição, mas ele vai se tornar inelegível, né? Já está carimbado. E aí ele diz isso, aí eu digo aqui, conservador do dinheiro alheio, conservador dos bons costumes, o bom costume de meter a mão no dinheiro público, porque ele não confessou nada, ele não confessou nenhum crime, mas o cara continua sendo usufrutuário de uma fortuna que ele fez na política. Ninguém pegou ele. E aí ele fala do Cabral. Assistam, a entrevista é ótima. E o cinismo com que aquele cara fala. E o Rio de Janeiro me elege a filha dele, a Daniele Cunha. Aí não dá, né, pessoal? O povo merece respeito. Aí não dá. Então, enfim, essa aqui era uma live de oração. Continua sendo. É porque a gente tem que orar pelo presidente. Mas que ele é vacilão, ele é vacilão. O Bolsonaro. Né? Amo, acho que ele foi o melhor presidente do Brasil, mas politicamente ele foi um vacilão. Vacilão. Foi o melhor presidente que tivemos. Ninguém jamais será como ele. Mas foi um vacilão politicamente. Imaturo. Ou egoísta, que só queria os votos para ele. Que achava que abraçando esses bostinhas por aí, ele conseguiria. E aí a gente viu, né? Bostinhas atirando em São Paulo na véspera da eleição. Prejudicou bastante. Enfim, mas eu tô calma, tá, pessoal? Olha, o Ivan, ele tem que fazer os acordos lá, porque se ele não fizer acordo político, é assim, você dá um pouco, você tira um pouco, sim. A Lespe, quem manda em São Paulo é o político paulista. Quem é que está do lado dele lá? É o Kassab. Então, ele vai ter que fazer as concessões. São Paulo estava há 30 anos na mão do PSDB, pessoal. Imagina para você furar os bloqueios. Porque a gente sabe que político, quando consegue se encastelar, ele não solta. Vejam o caso da própria Zambelli. Ela enfiou irmão, quis enfiar o pai, já quis montar a gangue dela política. Aí
né? E o povo vai votando, o povo vai dando aval. Depois da volta do Eduardo Paes, e eu já falei aqui, a Amanda está dizendo, depois da volta do Eduardo Paes aqui no Rio, eu não me espanto com mais nada. Não se espante com a candidatura de Sérgio Cabral ou à Prefeitura do Rio, ou talvez a Prefeitura do Rio ele não vá, porque o Eduardo Paes deve se candidatar à reeleição, ou ao governo do Estado. E não duvide que ele seja eleito. Não duvide. O brasileiro, ele quer um lugar, ele quer um barranco para morrer encostado, cara. E o Estado é esse barranco. E as pessoas continuam alimentando esses nomes, essas figuras. E o Cunha falou, vou me candidatar de novo. E ele vai bater na porta tantas vezes quanto forem necessárias. Ele escolheu o caminho errado, que ele se candidatou pelo PTB de São Paulo, deve voltar ao curral eleitoral dele no Rio de Janeiro. Né? E os tolos vão. Mas, olha, até por ver a argumentação dele lá, esse é um cara que tinha que estar no Congresso Nacional. É um ladrão? É um ladrão. É um corrupto? É um corrupto. Mas tinha que estar no Congresso Nacional, porque sabe jogar o jogo. Ia liderar bem uma bancada, sabe? Mas a gente, ao mesmo tempo, torce e agradece a Deus porque ele não foi reeleito, mas, ao mesmo tempo, se você olha politicamente, no Brasil, você diz assim, pô, é uma pena esse cara não estar lá. E não está jogando do nosso lado. E certamente ele estaria fazendo, sei lá, provavelmente acordo com o Lula, né? Mas, enfim, o Brasil é por isso que eu não quero mais saber de política partidária, ou seja, para mim, eu não quero nunca mais me candidato, nunca mais. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é jornalismo, comentário político e mais nada. Né? Então, não sabe. Tinha razão desde sempre, né? Imagina. O Brasil ama populistas, ama ser manipulado, ama ser enrolado. Sabe por quê? Senão ele não tem motivo para reclamar da vida e não tem motivo para fazer piada. Eu vou dizer uma coisa aqui. Todo dia, quando eu abro lá o Facebook... Bom, eu já fui bloqueada de novo do Twitter. Me deram a conta, 2 dias depois me tomaram a conta. Por quê, Regina? Porque o TSE foi fazer lá um negócio sobre nome, dizer, mude o seu nome. Se você se sente... Se você é homem, mas se sente mulher, pode trocar seu nome. Se você é mulher, mas se sente homem, pode trocar seu nome. Aí eu coloquei lá, né, que pode mudar até o nome, mas vai conseguir mudar do médico, do proctologista para o ginecologista? Enfim, foi uma piada, né? Foi uma piada. Sou sarcástica, enfim. Aí, claro, me denunciaram e aí eu perdi a conta no Twitter. Eu também estou dando graças a Deus, porque eu estava muito bem sem o Twitter. Eu voltei, parecia que eu estava drogada. Mas, enfim, eu ia falar, todo dia eu encontro alguém falando da Anitta. A Anitta isso, a Anitta aquilo. A Anitta isso, a Anitta aquilo. É tudo que ela quer, que as pessoas falem dela, porque falando dela, ela reverbera. Deixa ela no nicho dela. E qual é o nicho dela? É o lixo da sociedade. Deixa ela lá. Quanto mais se fala, mais ela se mantém. Aí. Mas não, as pessoas querem... quero criticar. Cara, não adianta. Não adianta. Não é a mesma coisa. Quero criticar o BBB. Não fale de BBB. É simples. Vou contar só uma coisa para terminar aqui. Não queria fazer live por acabei fazendo. Hoje eu fui ao supermercado, eu queria comprar um franguinho para fazer um franguinho com quiabo, que eu ando com saudade da minha mãe, e essa era uma comida que ela gostava. Aí eu fui no supermercado,
procurar pedaço de frango para poder fazer amanhã o franguinho com quiabo. Aí eu estava lá procurando, aí a moça com o uniforme da Seara, muito simpática a moça, muito. Aí a senhora já conhece, aí eu falei assim, eu olhei assim, vi o símbolo da Seara, eu falei assim, olha, você nem precisa falar, porque eu vou te dizer uma coisa, eu boicoto os produtos da Seara, porque eles apoiaram o governo que está aí, eles apoiaram Lula. Então, para mim, eu não compro nada dessa empresa mais. Aí ela falou assim, não vou nem dizer o supermercado, que é para não localizarem ela, mas ela falou assim, eu entendo, senhora, não se preocupe, não. Eu concordo com a senhora. Eu não sou funcionária da Seara, sou funcionária de uma empresa que presta só serviços para a divulgação dos produtos. E eu, na sua condição, eu também faria o mesmo, porque eu votei no Bolsonaro. Mas até a gente conversou, eu falei tudo de um jeito bem tranquilo. Eu me posiciono. Se eu não me posicionar, eu não vou ficar feliz, eu não vou ficar assim, tranquila com o meu espírito. Não é implicância, não é implicância, é valor, é valor. É aquilo que fundamenta o meu caráter. Dá para entender? Então, a Anitta, estou nem aí para a Anitta. Se ganhou, se perdeu. Eu fiquei mais feliz que eu conheci uma nova cantora. De tanto falar, conheci uma nova cantora. A menina, eu gosto de jazz, né? E gosto da boa música, enfim, né? Aí falam do BBB. Pô, aí você abre o Twitter, tem sempre alguma coisa lá. Quanto mais a gente fala, mais a gente expõe, mais a gente acaba se contaminando. A gente falou aqui agora do mundo, né? Eu também, daí, me chamo de rebelde. Pois é, daí, exatamente, nega, é exatamente isso. Mas não é nem rebeldia, é valor. E valor não tem preço. Valor não tem preço. O que é precificado, pessoal, não tem valor. Pode custar trilhões, mas não tem valor se você não tem ali um fundamento de caráter, de moral, sabe? Enfim, ética. Ética. Aí, porque ela fez uma cena na favela. Eu vou assistir aquele lixo? Não. Você vai permitir que os seus filhos assistam? Eu espero que não. Mas, enfim, só falei isso. Samara Joy, exatamente. Samara Joy. É uma dama. Você viu a classe da moça, Letícia? Viu a classe? Como ela canta, como ela se veste. Basta você ver o vestido de uma e a roupa da outra. Uma se veste, a outra usa uma roupa. Há uma diferença aí. A Anitta pode ficar milionária, pode. E da mesma forma, essas outras cantoras americanas, pop, né, que, sinceramente, fã, vocês sentem falta disso em mim, né? Eu também sinto desse bate-papo aqui. Não era para ser nessa live. Beijo grande, pessoal. Até amanhã. Exatamente, Clemerson. A gente tirou o Brasil, o brasileiro ficou assim. Saiu das novelas, foi para o BBB, né? Saiu das novelas, a ficção, aí foi para o BBB, a novela da vida real, ali, né? Aquela besteirada, aquele reality show. E aí foi uma febre de reality show, tchau, sei lá, aí saiu do reality show, estava no futebol, saiu para a política e se comporta da mesma forma, torcendo por político. A gente não torce.
a gente ouve a proposta, avalia se vai valer a pena contratar a figura, vota, contratou, cobra. E cobra. Contratei o presidente Bolsonaro. Eu sempre disse aqui, eu não dou nota 10 para ele, nunca dei nota 10 para ele. Nunca dei. Dava 9. Por quê? O governo dele, mas tinha esse viés político dele, de ação pessoal política dele, que sempre foi um horror. Mas em gestão, ele foi nota 10. Por quê? Porque ele não se intrometeu. Aí o grande mérito do presidente foi de que ele foi presidente, ele contratou as pessoas e disse: ó, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Não presta? Sai fora. Não está funcionando? Sai fora. Não é? Porque onde ele não teve problemas, no Tarcísio, no Paulo Guedes, na Tereza Cristina, né? No desenvolvimento com o Rogério Marinho, com o Safe, eu espero que ele venha fazer um bom trabalho lá no Senado. Olha, por que a gente não está fazendo a nossa parte? Cobrando dos senadores que façam a CPI do dia 8 de janeiro. Precisa de 27 assinaturas para abrir a CPI. Se conseguir 27 assinaturas e o Rodrigo Pacheco não fizer nada, vai ao Supremo. Vai ao Supremo. Não abriram a CPI da pandemia por ordem do Supremo? Ué! Há um precedente. Precisamos descobrir. Está cheio de pontas soltas aí e a gente está acompanhando e não está. Beijo grande, pessoal. O que houve com o Ivan Lins? Ele é tricolor, mas nem todo mundo é perfeito, né? Ele só vai para o céu porque ele torce pelo Fluminense, porque é esquerdista, né? O que houve com o Ivan Lins? Morreu o Ivan Lins? O que houve com o Ivan Lins? Não sei. É o que eu falei, aos pouquinhos, por exemplo, Marco Aurélio gostava de assistir o jornal Hoje. Fui botando no Pânico, que eles falam as coisas engraçadas, mas falam coisas sérias e tal. Assistam a entrevista com o Cunha, vejam como o cara é malaca. O livro dele é uma bosta, o Tchau, Querida. Eu li aquela porcaria daquelas 800 páginas para entrevistar aquela insípida da filha dele. E o Rio de Janeiro deu votos para aquela moça. Ele ainda se diz evangélico. Ainda bem que ele se diz evangélico e não cristão. Eu sou rabugenta, né, pessoal? Ele ficou neutro? Não é da máfia do Dendê? Ah, pois é. Isentões, né? Isentões. Beijo grande, pessoal. Eu vou fazer o corte nessa live, porque não era para ser assim. Vou botar ela, vou separar esse trecho aqui que eu fiquei falando de política. Beijo grande, pessoal. Até amanhã. Não quero que Deus fique se aborrecendo comigo por causa disso.